Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Deixa eu só conferir aqui a altura do volume, se está tudo certo. Só para a gente ficar bem reguladinho aqui. Isso aí. Então, graça e paz do Senhor, cada um dos irmãos e irmãs, nesta manhã que o Senhor nos dá. E esse belo dia, né? Voltamos a um dia ensolarado, dia quente. Estamos juntos novamente aqui para a nossa meditação diária, né? Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Eliane já está com a gente, a Alzenira, a Cleusa. Graça e paz do Senhor, cada um dos irmãos e irmãs que estão com a gente, cada dia, buscando aí direção do Senhor para nós, leitura da palavra. Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, né? Nós continuamos com a minha mãe internada ainda. Estive lá ontem, uma longa conversa com o médico. E, na verdade, o problema da minha mãe, um deles é a idade, né? Que qualquer coisa fica mais grave com a idade. E ela está com uma infecção urinária e, de fato, ela fica meio grogue, não está muito consciente, né? Ângela, bom dia. Peço que os irmãos continuem orando por nós aqui. É uma fase para nós de cuidado, né? Cuidado da minha mãe, do meu pai. Está sendo um momento muito especial. Tudo bem? Ray, Raimunda, tudo bem? Graça e paz. É Raimunda, né? Daniel, Célia e Dani, graça e paz do Senhor para vocês. Deus abençoe vocês, minha família. Deus seja com vocês. Aguardando um minutinho aí. Hoje nós vamos ler o Salmo número 3, tá bom? Salmo número 3. Eu não vou fazer na ordem, tá, gente? Eu vou fazendo assim, não vou seguir a ordem dos salmos, não. A gente vai peregrinando aí no livro dos Salmos, vai, volta. Então eu vou hoje para o Salmo 3, tá bom? Vai ser um pouco aleatória a ordem que nós vamos usar nessa meditação dos Salmos, mas eu convido você a abrir comigo o Salmo número 3, vamos falar sobre desespero, confiança em meio ao desespero. Bom dia, Alex, graça e paz do Senhor. Salmo de número 3. Vamos orar primeiro, né? Vamos orar, falar com Deus primeiro, pedir a direção do Senhor para nós e pedir a direção do Senhor para esse dia também, né? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá, por tua bondade, tua misericórdia. Muito obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez para a meditação na tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, que esse seja um dia também, ó Deus, abençoado, debaixo da tua proteção, da tua direção, que o Senhor fortaleça a nossa fé, dá, ó Deus, força para nossa mente, nossos pensamentos estejam guardados no Senhor e nos capacite, Pai, para as atividades desse dia. Nós oramos, ó Pai, pedindo que a leitura da Tua Palavra, a meditação da Tua Palavra encontre lugar na vida de cada um de nós,
Teu Santo Espírito possa nos abençoar assim. Nós oramos, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo de número 3, tá bom? Vera, muito bom dia, Vera. Graça e paz do Senhor. Thelma, também muito bom dia. Salmo de número 3, abra sua Bíblia ou acesse no seu celular, tá bom? Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Chama a atenção o fato de que o título deste salmo diz que é Salmo de Davi, quando ele fugia de Absalão, seu filho. Essa história está lá no livro dos Reis e também das Crônicas, quando Davi tem um dos filhos dele, Absalão, revoltado por vários motivos, que eu não vou descrever aqui. Quando você lê a história de Davi, você vê o que aconteceu com Tamar, a irmã dele. Várias situações ocorreram e o Absalão se revoltou contra o próprio pai e montou o grupo dos descontentes e acabou conseguindo praticamente dominar Jerusalém, a ponto de Davi perceber, bom dia, Sofia, a ponto de Davi perceber que ele tinha que fugir, né? Ele fugiu com seus mais fiéis, que também continuaram com ele, apesar de Absalão ter envenenado o povo todo, né, contra o rei Davi, reclamando da administração dele, do próprio pai, falando, fazendo propaganda contra o próprio pai e propaganda contra o reinado do próprio pai, e acabou conseguindo, por meio de uma revolta, dominar a cidade. E se Davi ali ficasse, poderia ser morto, inclusive, pelo próprio filho ou pelos homens do próprio filho. Davi foge. Então olha só que situação, né? Fugir do próprio filho. Próprio filho cujo nome, Absalão, Absalom, quer dizer pai da paz. Esse foi o nome que foi escolhido para esse menino. Pai da paz, né? Do Shalom. Mas na verdade foi ele o pai da revolta, né? Pai da rebelião, pai da traição, pai da conspiração, porque foi o que ele fez contra Davi, seu pai, que não era inocente, na verdade, de muitas coisas. Quando você lê a história, você vai ver que isso que aconteceu foi depois de vários erros que Davi cometeu, especialmente erros na sua família, né? Vários problemas familiares que ele tinha, que ficaram, aliás, expostos, né, perante Israel, porque grandes privilégios também têm grandes responsabilidades. Então, ser um rei, ser alguém que está em evidência, implica também em que as coisas ruins vão aparecer mais rápido também, né? Vão se espalhar mais rápido e numa proporção muito maior.
Aqui ele fala, como cresceram os meus inimigos, né? Como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Ele percebeu que a coisa foi ganhando proporções que estavam além da sua capacidade de estancar, né? E havia um grande número de pessoas falando mal dele. E às vezes ressaltando, né, os defeitos, os problemas, que é o que acontece muitas vezes. Perfeito ninguém é, né? Então, se alguém quiser falar mal, vai encontrar motivo. E muitas vezes a gente vê aí o que acontece na política, o que acontece na sociedade, quando surgem os enfrentamentos aí, como as pessoas procuram, de fato, ressaltar os defeitos, né, dos outros, e às vezes injustamente. Isso já aconteceu muitas vezes. A pessoa dá um valor que não tem, né? Faz tempestade em copo d'água com essas coisas e tudo mais. Davi experimentou isso. Para Davi, então, gente, era um momento de desespero. Eu não sei se tem desespero pior do que esse, né? De um pai fugir do próprio filho. Davi enfrentou essa situação, de certa forma, como consequência também dos seus erros, porém, é interessante que, conquanto isso tenha um gosto de consequência dos erros cometidos, por outro lado, o texto bíblico não inocenta Absalão, como o filho inocente revoltado por causa dos defeitos do pai. Não, o que ele faz é maldoso mesmo, né? E é pernicioso, e ele vai acabar morrendo por causa disso. E Davi terá de enfrentar também a morte do filho. Ele não queria que o filho morresse, mas no calor da batalha, o Joabe, que era um dos seus grandes generais, acaba comandando a reação dos homens de Davi, e há uma situação lá que Absalão fica preso pelos cabelos e acaba sendo morto, né? Executado numa batalha de retomada do reino, e Davi depois chora amargamente essa situação. Então veja bem, será que existe situação pior do que essa, né? De ser perseguido pelo próprio filho. Uma Irma Sola, muito bom dia, querida. De você ter alguém da sua própria família que você ama e que na verdade é essa pessoa que te faz sofrer profundamente, né? Porque essa é a maior dor, né? Quando pessoas próximas que você ama fazem você sofrer profundamente, né? A gente sofre mais quando alguém que você ama tem uma atitude negativa ou é injusta com você, que acontece, né? Nós às vezes fazemos isso com as pessoas que nós amamos também. Às vezes você pode não ser a pessoa que está em desespero, você pode ser a causadora do problema. Você é quem feriu alguém que você ama, né? Então aqui nós temos algumas, para mim, lições preciosíssimas nesse salmo. Então veja bem, Davi reconhece, Daniela, muito bom dia, ele reconhece que está crescendo o número dos inimigos, mas esse reconhecimento não tira o seu sono, né? Este reconhecimento não lhe tira a condição de vida normal de cada dia, porque ele confia no Senhor. Ele declara isso, são muitos os que se levantam contra mim, e o pior, né? Zuila, muito bom dia. Essas pessoas fazem juízo sobre a sua relação com Deus, né? Parece que tem pessoas que sabem o que Deus pensa de você. Isso é incrível, né? E a pessoa se coloca até no lugar de Deus para fazer um juízo sobre você. Cuidado com isso, né? Às vezes nós fazemos isso também com os outros. Cuidado de se colocar no lugar de Deus para julgar os outros, né? Que não há salvação para ele em Deus. Deus não gosta disso. Essa frase é perigosíssima, tá? Deus não quer isso. Não faça isso porque Deus não quer isso. A gente toma o lugar de Deus, né?
Não faça isso porque Deus diz que é pecado. Não sei às vezes onde, né? Tem pessoas que inventam pecado. Mas quantas vezes na história, em nome de Deus, tanta coisa ruim foi feita. Então, às vezes, nós queremos tomar o lugar de Deus como juiz. É muito perigoso isso. Como eu falei, essa frase, ó, Deus não quer, Deus não gosta, é perigosíssima. Porque a gente pode estar dizendo que Deus não disse. E aí você vai ter que responder depois por isso, né? Mas às vezes é isso que acontece, as pessoas fazem juízo dessa forma. Essa pessoa aí está longe de Deus, ela está fora do caminho de Deus, Deus não está com ela. Cuidado, tá? Eu evito bastante essa frase. Ah, não é convertido. Nossa, gente, que juízo esse. Eu ouço as pessoas falando, aquela pessoa lá não é convertida. Quem falou isso? Quem é você para dizer o que é, quem é e quem não é convertido? Quem somos nós, né? A Bíblia diz lá, na palavra de Jesus, com Nicodemos, que o que é? O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do vento, né? Porque a palavra espírito e vento é a mesma. O espírito sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Não é você que controla, nem eu, a ação do Espírito Santo. Não somos nós que dizemos quem é ou não é de Deus. Nós erramos muito, né? Porque uma pessoa de Deus pode ser um profeta que está denunciando algo que está apontando para você. E aí é fácil a gente falar que é falso profeta, né? Porque ele está apontando uma coisa que vem na nossa direção. Então, os profetas foram tratados como falsos profetas, né? Eles foram desprezados, alguns deles foram mortos, é bom lembrar disso. Então a gente precisa ter o discernimento, sim, não é? Não é tudo igual, não é tudo caminhão de melancia, né? Tudo igual, não é assim, mas a gente precisa fazer o discernimento do que as pessoas falam. A gente precisa, a Bíblia alerta contra o falso profeta e fala que é pelos frutos que a gente vai conhecer, pelo fruto que a pessoa dá de vida. Então tem que ficar esperto, mas cuidado com o chamado juízo temerário, isso é, juízo precipitado, sem conhecer, sem saber. Então esse é o problema. Então aqui nós temos uma faca de dois gumes aqui, quer dizer, nós temos duas posições aqui, né? Quem somos nós? Nós somos como Davi, que está crescendo o número de inimigos, estão falando mal, você sente a pressão, e o que você faz diante disso? Você se desespera? Você tenta se defender de todas as maneiras, fica revoltado, né? Às vezes a gente faz isso. Não, Davi reconhece. Tem muitos que falam de mim, né? Então, qual é o valor que você dá para o que as pessoas falam? Aliás, às vezes, há pessoas, eu sou pastor há 30 anos, eu sei como que é isso. Há pessoas que são cheias de fantasias. Elas imaginam que os outros estão falando dela. E ela deduz que estão falando dela. E não estão falando nada. Eu já vi isso acontecer várias vezes em igreja. Várias vezes. Com pessoas até de liderança acontece isso. A pessoa fica com uma fantasia, ela fica com uma sensação de monstro, né? Estão falando mal de mim, estão falando mal de mim. E a pessoa deduz isso. Bom dia, Marlene. Há pessoas, inclusive, que interpretam mal palavras que são ditas. Eu já vi também isso acontecer. Tá? Pessoas entenderem que alguém está falando mal dela e a pessoa não está falando mal dela. Não falou mal dela, mas a pessoa encasquetou, cismou, que é. Pessoas que têm fantasmas na cabeça, né? E fazem isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente deduz muito do que as pessoas estariam falando, né? Ou estão falando, ou estariam falando, ou o que significam as palavras que as pessoas falaram. Então cuidado para não ficar um caça-fantasmas, né? De cair com essa neura de, estão falando mal de mim, e a pessoa que não vive com isso e fica, às vezes, causando, né? Porque deduz que as pessoas estão falando. Cuidado com isso. Tá bom, se você percebeu o que estão falando, muitos são os meus inimigos, estão crescendo, é um momento realmente de desespero. Ele fala aqui
inclusive, que é por todos os lados, né? Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele está vendo a pressão de todo lado. A gente percebe quando a coisa está ruim para o nosso lado, né? Os amigos, inclusive, vêm nos alertar sobre situações e tal, né? Aquela coisa toda. A gente tem pessoas que são perceptivas e vêm te alertar. Então você fica, o que você faz? Fica desesperado, né? Fica roendo a testa, mordendo a testa, né? Não. O Davi reconhece, ó, estão falando sim. Tem muitos inimigos. Às vezes acontece isso na nossa vida, né? Há pessoas que se manifestam contra. Isso acontece na igreja, muitas vezes, né? Acontece no mundo, na sociedade, no ambiente de trabalho, que muitas vezes é um ambiente competitivo. Então aí, de tudo ali é possível. Inclusive estratégias desse tipo, né? Invenção de coisas, palavras maldosas que são ditas com a intenção de menosprezar a pessoa para poder, de alguma forma, ganhar ponto. Tem tudo isso na vida, né? Tudo isso acontece. Acontece às vezes dentro da família, esse tipo de coisa. Entre irmãos, entre parentes, sogro, sogra, né? Nora, genro, primo, prima, cunhado, cunhada. Você deduz coisas, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz. Ser muito sincero e sincera sobre os sentimentos é bom. Você ter sinceridade, ser verdadeiro nos sentimentos. Até porque quando a gente é verdadeiro nos sentimentos, quando você compartilha isso com as pessoas, de repente você pode ter uma noção melhor da fantasia que você está fazendo, né? Às vezes é justamente quando você é sincero e sincero em relação ao que você está sentindo, e você compartilha isso, a outra pessoa vai dizer, né? Eu tenho dito muitas vezes na igreja, né? Ultimamente nem tanto, mas eu sempre falo, olha, se você quiser falar alguma coisa, reclamar, pode falar para mim. Por dois motivos, né? Primeiro, porque eu vou ter a oportunidade de me corrigir, se eu estiver errado. Segundo, porque eu vou ter a oportunidade de me explicar. Se de repente o que você vai dizer é uma fala que não está levando em consideração o todo. Então eu posso me defender, eu posso me redimir, pedir perdão até, mas posso também explicar a situação, me defender, dependendo do que for. Então é melhor que você fale para mim, né? Mas nem sempre as pessoas falam, aliás, muitas vezes as pessoas não falam pra gente, né? Eu sei como que é, inclusive para pastor, né? A pessoa não fala, a pessoa fala para os outros, para o pastor não fala, porque tem aquele receio e tal, né? E não fala, a gente não sabe. Né? Ou às vezes a gente ouve os rumores, né? Inclusive agora, né? Com essa pandemia, vamos voltar, não vamos voltar, tem gente aí desesperado para voltar. E nós temos falado, nós estamos tomando providência, estamos nos reunindo com a liderança, estamos conversando, estamos fazendo uma pesquisa, queremos fazer passo a passo, com sensatez. Tem sido essa a nossa palavra aqui, né? Mas eu sei que as pessoas ficam assim, já abriu aquela igreja, já abriu aquela, que não sei o quê, o povo está indo na igreja e tal. De fato, a gente tem preocupação com isso? Tem. Mas nós não vamos fazer nada assim, correndo, e nada precipitado por causa disso. Nós vamos caminhar, sim, estamos caminhando. Essa semana está sendo feita uma pesquisa e nós queremos ouvir os irmãos e irmãs e caminhar passo a passo que nós temos dito. A nossa igreja é uma igreja específica, não é igual a todas as outras. Então cada igreja certamente terá o seu procedimento dentro de normas que foram estabelecidas, tá bom? Então é assim que a gente quer caminhar. Agora, em tudo, não só nisso, mas em tudo, né? Em todos os procedimentos do caminhar da igreja, sempre surgem pessoas que pensam diferente. Há pessoas, inclusive, que fazem julgamentos, né? Há pessoas que às vezes são até cruéis nos julgamentos que fazem. Mas isso acontece na vida do pastor, acontece na vida de qualquer pessoa, na vida de um líder, na vida de qualquer pessoa da igreja. Acontece no ambiente familiar, acontece no seu ambiente de trabalho, acontece aí na sociedade, né? Acontece de várias maneiras. Está acontecendo na política. Quanta coisa aí, né? Pessoas se posicionando de um lado ou de outro. E aí surgem as famosas fake news, né? Que são notícias que não são verdadeiras. Não é verdadeiro, não é verdadeiro, né? Então, tudo isso, esse turbilhão de possibilidades, nas quais há situações que são muito mais desesperadoras do que outras, né? Na vida, você caminhar com opiniões de um, opiniões de outro, isso faz parte.
Mas às vezes, num determinado momento, há um turbilhão, você sente aquele turbilhão em torno de você. Como é que você reage, né? Então, primeiro, o salmista aqui, o Davi, ele não nega, né? Ele não foge da realidade. Ele percebe a realidade, tanto é que ele foge. Tem a hora que a gente tem que saber qual é a hora de fugir, né? Tem que fugir. Até nós vimos, quem está estudando teologia aí com a gente, no módulo 4, que lá na grande tribulação, Jesus diz, quem tiver no campo não volte para buscar as coisas, né? Fuja, suma, desapareça. Quando você vê a abominável desolação num lugar que não deveria estar, cai fora. Então a gente precisa saber também a hora de fugir. Nem sempre fugir é covardia. Às vezes fugir é se proteger. Fugir é o melhor a fazer, né? A gente não pode ser aquele fujão covarde, né? Que foge deixando os outros no sofrimento, foge, né? Colocando os outros na frente para se proteger você, fazer dos outros escudo de proteção para você, pula fora na hora H, como fizeram os discípulos lá com Jesus, nós já vimos, né? Nega, igual Pedro fez. Tudo isso é possível nos relacionamentos humanos, acontece, mas nós fazemos. Nós nos acovardamos. Então, saber qual é a hora de fugir, até Jesus fugiu. Você vai ver nos evangelhos que, em alguns momentos, os fariseus lá queriam pegar Jesus e Jesus sai no meio da multidão e cai fora. Está lá no evangelho também. Não era a hora de Jesus ainda. Então, eles queriam pegar ele, mas ele, escapou. Fugiu, conseguiu ir embora. Até Jesus fugiu em determinados momentos. Então, isso é um dos desafios da vida também. Saber qual é a hora de cair fora, qual é a hora de fugir. Tá? Qual é a hora que você tem que tirar o time e falar, tô fora. Na minha vida já aconteceu isso algumas vezes. Da percepção da situação, melhor é fugir. É a coisa melhor de Deus que você faz na sua vida. E para mim, em alguns momentos que eu fugi de determinadas situações, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Teve situações também que eu fugi e depois eu falei, puxa vida, fiz errado, né? Não deveria ter fugido dessa situação. Acontece mesmo. Já errei também nesse sentido de fugir de uma situação que eu não deveria ter fugido, né? Deveria ter sido mais presente. Mas também já ocorreram situações que eu fugi no momento certo. Falei, tô fora. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Então precisamos saber disso. O Davi fugiu. Ele fala, está crescendo o número dos meus inimigos, né? Ele está reconhecendo isso. Mas olha só a postura do salmista. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aleluia. Meu escudo, minha proteção é Deus. É Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele a seu tempo vos exaltará. Então tem hora que você tem que segurar as pedradas mesmo. Vai levar pedrada e tem que ficar ali, né? Vai levar pedrada. Tem hora que é isso que vai acontecer. E não há muito o que fazer, né? Diante de determinadas situações. Não há muito como se defender. Então aí é a hora de você dizer, não, Senhor, a minha defesa é Deus. A minha defesa é o Senhor, né? É diante dele que eu preciso dar satisfações. A Bíblia não diz isso? Não diz? Nós vimos lá em Romanos, né, capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele quem nos justifica. Então quem nos condenará? Né? Então isso é importante. A questão é se Deus é por nós. Não é se eu sou por Deus, tá? Aí todo mundo é por Deus, né? Não é se eu sou por Deus. Na verdade é se Deus é por mim. E Ele é por nós. Como que Ele é por nós? Ele deu o seu Filho, diz a Bíblia, né? Ele enviou Jesus, o seu Filho, por amor à humanidade. Deus é pela humanidade. Deus está chamando os homens e mulheres, as pessoas para si, para o perdão, para a reconciliação. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, né? Para mostrar o seu amor por nós. Então olha só, Deus é por nós. Então, tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és a minha glória, o que exalta a minha cabeça.
Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Olha a convicção de Davi, né? A convicção do salmista na hora do desespero. É em Deus que eu vou esperar. Ele é a minha proteção. Tem hora que só sobra isso. Tem hora que só sobra isso mesmo. Né? Só Deus, só por Deus. Tem momentos que é assim. Os salmos estão cheios de momentos assim. Inclusive, aqui, o salmista diz, eu durmo e pego no sono. Né? Eu me deito, verso 5, e pego no sono. E eu acordo porque o Senhor me sustenta. Ele consegue dormir sim. Né? Verdade, né? Às vezes a gente tem situações que tiram o sono da gente. Comigo esses dias aconteceu aí, com a preocupação com a minha mãe. E por mais que a gente não queira, você fica meio perturbado. E teve uma ocasião aí que eu passei a noite inteira em claro, né? Porque fiquei aquela preocupação, bate aquela situação em você, aquela preocupação e tal, e eu fiquei a noite em claro, acabei não conseguindo dormir. Mas acontece com a gente, né? Certas situações que tiram o sono. Agora o Davi aqui aprendeu, né? Fala, não, eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Isso é um exercício, né? Um exercício de confiança em Deus. Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, com consciência tranquila, né? Não por perfeição, mas por reconciliação, por perdão. Eu errei. Davi errou muito, mas ele foi perdoado. A gente vai ver no Salmo 32, no Salmo 51, os cânticos do perdão de Davi. Errou muito, mas foi muito perdoado. Tenho, né, um grande amigo meu, pastor José Bento, lá de Mauá, no Jardim Zaira. Estive pregando lá o ano passado na igreja dele, um grande amigo meu que estudamos juntos, fizemos o curso de teologia juntos lá atrás, quando eu fiz a minha graduação. E aí tinha as férias, né? A gente saía de férias, normalmente nas férias a gente ficava longe, porque a gente se encontrava só lá na escola. E quando voltava, a gente perguntava, e aí, como é que foi as férias? E eu lembro que ele falava assim, pequei muito e fui muito perdoado. Então é uma fala interessante, né? Não é que a gente gosta, não é assim, gostar, na verdade, pecado não é que a gente gostaria de pecar sempre. Quem é de Deus quer fugir do pecado, mas o pecado está sempre diante de nós. Como Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 14 em diante, né? Está sempre diante de mim. Aliás, 1 de João 9 nos ensina que a nossa vida é uma vida de confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? Então nós estamos sempre nessa luta. Nós somos pecadores, né? E nunca podemos nos conformar com a situação de pecado. Mas está sempre diante de nós. Então essa fala dele era muito interessante. Pequei muito, errei muito, mas fui muito perdoado. Né? Davi é um perdoado. Ele dorme tranquilo porque é perdoado. Né? Você pode pôr a cabeça no travesseiro e dormir porque está perdoado. Agora, o que você precisa fazer é o seguinte, se tem alguma pendência, aí a palavra nos ensina. Né? Você magoou alguém lá, você sabe que algum irmão tem alguma coisa contra você, porque você pisou na bola lá, antes de você levar o seu sacrifício no altar, diz lá Jesus, no Sermão do Monte, antes de você prestar o seu culto a Deus, vai lá e acerta o que você fez de errado lá. Né? Se você pisou em alguém, magoou alguém, você sabe que a pessoa ficou magoada com o que você fez ou falou, então se acerte. Né? A reconciliação, o perdão, o conserto, né? Faz parte da vida daquele que teme a Deus. E aí chega na hora de você deitar, colocar o travesseiro, cabeça no travesseiro, você pode dormir. Agora é verdade, gente, muitas vezes não é culpa, né? É realmente a preocupação com a situação que nos tira o sono. Como eu falei agora, minha mãe, na situação que estava, um dia especialmente aí, eu estava mais sensível, foi um momento muito ruim. Você vê, né? A sua mãe idosa, por um lado a gente sabe, tem 85 anos, a idade vai levando a vida embora, a gente sabe disso. Né? O envelhecer é um morrer aos poucos. O médico me explicou lá ontem, conversando bastante com o médico, ele falou, não, olha, o que acontece? Ela tem uma infecção, a gente trata a infecção. Aí o que acontece? O remédio consegue recuperar,
Mas ela estava aqui, ela volta, mas nunca volta aqui, ela sempre volta mais abaixo. Porque é isso que a idade vai fazendo com a pessoa. A recuperação é sempre num nível um pouco inferior, cada vez mais num nível inferior ao que era. Então isso é o que a morte faz, né? Com a gente. Vai levando as energias, vai levando a força. Eu sei disso. Mas você vê, viver, é complicado. E às vezes você perde o sono, é emoção, é questão emocional, né? A gente fica sensível, eu perdi o sono. Então às vezes você perde o sono por causa disso. Você está preocupado com outra pessoa, preocupado com uma situação, preocupado com um filho, preocupado com uma filha, né? Está preocupado com a família, preocupado com o seu emprego. Então isso aqui é um exercício, isso aqui é um exercício, né? Isso aqui é um exercício que a gente faz, que a gente aprende a descansar em Deus. Eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta, né? Essa é a fala de Davi no momento talvez de maior desespero da sua vida. Então isso é um exercício. A gente tem que perguntar o seguinte: o que é que eu tenho feito, né? Se você, meu querido, minha querida, já perdeu noite de sono, uma vez ou outra, nada errado. Acontece com todo mundo, tá? Acontece com todo mundo. Aquele momento que você para tudo. Eu estou falando daqui, esse salmo fala isso, mas quando você lê lá a história de Davi, você vai ver que quando ele cometeu o pecado com Betseba, que Betseba ficou grávida, né? A criança ficou doente. O Davi ficou sem comer. Ele não conseguia comer. Ele só foi se alimentar depois. Ele ficou pedindo a Deus pela criança e não conseguia comer, né? Então veja bem, não é que Davi foi aquela rocha sempre, né? Foi plenamente humano como todo mundo. Mas isso aqui é um exercício de vida. Então eu diria o seguinte: se você já perdeu noites de sono, se você já viveu situações aqui e ali, normal. Agora, se você está sempre, o tempo todo, desesperado, desesperada, se você está sempre maquinando coisas aí, o que estão falando de mim, o que estão pensando de mim, se você fantasia demais do que as pessoas estão falando ou pensando de você, então cuidado. Aí você pode ter um problema, né? Porque, gente, eu já vi muitas vezes pessoas de igreja, gente de dentro de igreja, gente de liderança até, que fantasia coisas, estão falando de mim. E imagina, maquina, né? É uma maquinação. As versões antigas da Bíblia usam essa palavra, né? Maquinação. Eu gosto dessa palavra. Maquinar, o que é? Você construir toda uma realidade mental que não é realidade de fato. Você constrói uma história na sua cabeça que não corresponde à realidade. Tá? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Pessoas falando, não, porque não sei o quê, porque a pessoa está falando mal de mim. E eu sabendo, falando, não, aquela pessoa não falou nada. Nem mencionou seu nome. Então há pessoas que fantasiam essas coisas. A gente precisa fazer um exercício. Como Davi, tem gente que fala, mas meu escudo é Deus. Ele é meu escudo. Né? Ele é meu escudo. Houve inclusive situações em que Davi, diante de Simei, por exemplo, né? Que ficava condenando Davi, que ficou amaldiçoando Davi. Davi e o soldado de Davi queria matar o cara. Davi fala, não, deixa ele falar aí. Pode ser que tenha sido Deus que mandou ele falar. Deixa ele quieto aí, né? Então, Davi não foi aquele cara vingativo que podia ter falado, esse cara tá falando mal do rei, aí vai lá e corta a cabeça dele. Não, Davi falou, deixa ele falar, porque pode ser que seja Deus que tenha mandado. Já pensou que coisa isso? Se ele fala pro soldado, vai lá e corta a cabeça dele, ele poderia ter feito isso, ninguém ia falar nada, ele é o rei. Mas ele não fez isso, né? Às vezes a gente não pensa assim, dá vontade de cortar a cabeça da pessoa que está falando mal de mim, né? Se eu pudesse, eu ia lá e cortava a cabeça fora. Não, deixa eu falar, né? Deixa lá. Se você puder, a pessoa está falando, você está num ambiente, você pode, de maneira correta, sóbria, se defender, faça. Ou se alguém vem falar alguma coisa para você, falaram isso, você se defende, legítimo, né? Não é isso que a pessoa está falando. É isso. Também já vi isso acontecer muitas vezes em igreja. Inclusive já vi assim. A pessoa vem falar para mim, pastor, porque é isso. Aí eu vou conversar. Não, peraí, antes de eu concluir, eu vou conversar com a pessoa.
aqui, ela veio falar aqui de uma... porque o fulano fez isso, fez aquilo, porque falou isso, falou aquilo. Não, vamos conversar com a pessoa lá. Né? Aí quando eu vou conversar com a pessoa me fala, não é bem isso, né? Você precisa ponderar o que foi dito. Você percebe que tem... Então tudo isso, gente, é experiência de vida, a gente caminhar, vivendo o que falam da gente, o que falam dos outros. Mas o que chama atenção aqui é essa confiança de Davi, né? Tu, Senhor, és o meu escudo, eu ponho a cabeça no travesseiro, eu durmo, pego no sono, porque o Senhor é quem me sustenta. Aleluia. Essa palavra de Davi é muito interessante porque os reis da antiguidade dormiam cheios de medo, dormiam trancafiados. Eles tinham as pessoas que faziam degustação para eles, porque eles não comiam comida, tinham medo de ser envenenados, estavam o tempo todo preocupados em ser traído, em ser morto, ser executado. Né? Alguém mandar colocar uma cobra na cama, alguém colocar veneno na comida, alguém entrar na surdina, né? Na madrugada aí, e assassinar você na cama, dormindo. Os reis lá da antiguidade viviam cheios dessas neuras aí. Às vezes com razão, né? Porque muitos deles foram mesmo mortos dessa forma. Traiçoeira. Davi fala, não, eu durmo, pego no sono, porque Deus é a minha proteção. Né? Eu estou tranquilo. Eu durmo tranquilo. Né? Aí ele faz o apelo final, levanta-te, Senhor. Me salva. O Senhor é quem desfere um golpe no queixo de todos os meus inimigos. Olha aqui. Isso aqui é uma forma, vamos dizer assim, mais enérgica, né? De dizer o seguinte, a vingança pertence ao Senhor. Né? Minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então Davi está dizendo, o Senhor é quem quebra o queixo dos meus inimigos. Você quer dar um soco, dar um murro na cara do seu chefe? Fala para Deus. Diz, Deus, vai lá, faz o Senhor, eu não. Né? Deus é que vai fazer isso. E Deus faz bem feito, viu? Deus faz bem feito na hora certa. Faz como é necessário. Né? Araci, não, Juraci está com a gente. Ô Jura, bom dia, graça e paz. Né? Então Deus é o nosso Deus. Do Senhor é a salvação. E a tua bênção esteja sobre o seu povo. Então, gente, ó, eu tenho dito isso, né? O evangelho, gente, não é palavra mágica. Não é declaração de palavra mágica. Você ficar declarando palavras como se declarar simplesmente resolvesse a situação. Tem áreas aí do mundo evangélico que o pessoal está fazendo, de declarações como se fosse declaração de palavra mágica. Né? Não, não é isso. Né? Não é isso. Porém, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos, né, é importante, porque palavras são importantes. O que você fala para você mesmo? Então nós temos que afirmar sempre a nossa confiança em Deus. Os salmistas fazem muito isso. Eles afirmam a sua confiança no Senhor, né? Do Senhor vem a minha salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Nós temos que declarar isso, fazer essa declaração como um ato de confiança. Não é usar isso como palavra mágica, né? Não é isso não. Mas é você declarar isso, porque é isso. Deus é a nossa salvação. A salvação eterna em Jesus Cristo, né? Mas também é a salvação nos momentos de dificuldade. Na Bíblia tem esses dois aspectos, né? Quem fez o curso de teologia comigo aí, esse módulo 4, lá no começo eu falei disso. Na Bíblia tem a salvação no sentido geral, ser salvo do pecado, ser salvo da condenação, ser salvo de tudo, ser salvo da morte eterna, ser salvo da morte. Então isso é salvação. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido, tá? Mas tem salvação também de situações. Deus é a minha salvação aqui, ele está falando de situações. É Deus que vai me tirar desse enrosco aqui. É Deus que vai mostrar a saída. E mostrou mesmo, porque Davi voltou para Jerusalém e foi de novo entronizado o rei. O filho acabou morrendo, né? Teve que viver a dor do filho traidor ser morto, executado. Mas Davi, de fato, foi protegido. Davi, de fato, foi salvo por Deus daquela situação. Então, meu querido, minha querida, você está vivendo situações de aperto, desespero, preocupação? Deus é a tua salvação. Deus é o teu escudo. Eu quero desafiar você, vamos fazer esse exercício de colocar a cabeça no travesseiro, dormir em paz. Eu durmo, eu me deito, ponho a cabeça no travesseiro, pego no sono, porque Deus me sustenta. Que seja assim na sua vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que você possa, aprenda, né? Que nós aprendamos juntos
esse exercício, né? De dormir tranquilo, dormir bem, porque Deus é a nossa proteção. Aleluia, né? Isso aqui é, de fato, a confiança em meio ao desespero. Às vezes a vida nos proporciona situações de desespero. Mas nesta hora, nós temos que afirmar, Deus é o meu escudo. Exatamente, Zuila. Deus é o meu escudo e a minha salvação. O Senhor é quem vai comigo. O Senhor está comigo, então, viva! Tranquilo, tia Margarida, ontem foi aniversário dela, parabéns, minha querida. Deus te abençoe, o privilégio ter você aqui com a gente, tá? Deus te abençoe. Então, viva assim, Deus é o nosso escudo, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vai falar o Salmo também, né? Então é isso aí. Deus te abençoe. Que seja hoje para você uma terça-feira abençoada. Vamos orar? Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia. Ó Deus, nós queremos aprender com o Salmo, esse Salmo número 3, porque a vida às vezes nos reserva situações assim, de desespero, por vários motivos. Quem sabe hoje, Senhor, tem alguém que está nos ouvindo, está em desespero, está em preocupação, está vivendo uma situação difícil, e às vezes porque há uma pressão muito grande ao seu redor do que estão falando, do que estão dizendo. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar essa pessoa, que ela seja protegida, guardada pelo Senhor, que o Senhor possa colocar na sua mente, no seu coração, a sua paz. Essa declaração de Davi, Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha salvação. Que essa possa ser também a nossa declaração verdadeira, sincera, de coração. Nós queremos aprender isso, a viver todas as situações da vida que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa permitir que hoje seja uma terça-feira de alegria, de confiança no Senhor, de renovação da nossa fé no Senhor. Abençoe, Senhor, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, cada pessoa. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um. Que essa convicção que nós vemos aqui, do salmista, de Davi, possa também ser a nossa. De que Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Hoje à noite nós temos o curso de teologia, 20 horas, tá legal? Hoje nós vamos falar sobre 2 de Pedro e Judas, a cartinha de Judas. Especialmente 2 de Pedro, porque ele vai tratar de um assunto importantíssimo. Estamos no módulo 4 de teologia para o que der e vier já. Esse módulo 4 é Vivendo Hoje a Esperança do Fim, falando de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, porque nós entendemos que esse momento de pandemia, essas mudanças todas, deixam a gente mais sensível para tudo isso, e também é um momento de que muitos sensacionalistas aproveitam aí para poder influenciar as pessoas. Então nós estamos falando sobre o tempo do fim. O que é o fim? O que é a escatologia, né? E vivendo hoje a esperança do fim. Estamos dando ênfase ao fato de que nós precisamos viver agora. Como viver agora, né? Essa expectativa. E hoje, especialmente, nós vamos falar de um texto que tem um tema muito interessante. Ele fala o seguinte: por que está demorando tanto? Já tem 2000 anos, né? Então lá atrás, na segunda carta de Pedro, já tinha gente falando isso. Ih, não vai acontecer não, está demorando demais, está tudo normal aí, ó. Tá a cada dia do mesmo jeito, o sol nasce do mesmo jeito, não vai acontecer nada. Então está atrasando demais. Por que Jesus não volta logo? Por que não acaba o mundo logo? E aí, né? Então, 2 de Pedro, capítulo 3, o texto já está postado, se não me engano. Eu já passei para o Neto, ele vai postar, ou já postou, tá bom? Para quem quiser acompanhar aí nas redes sociais, nós estamos na página da igreja, mas também depois fica gravado no YouTube. Mas eu quero convidar você a participar, porque você participando, você pode fazer pergunta na hora, você pode ler o texto antes. Não é muita coisa, são 2 páginas e meia, se não me engano, uma coisa assim, né? 2, 3 páginas normalmente eu escrevo, para não ficar muito longo, né, para você, mas dá uma base para você poder fazer alguma pergunta e tal. Então vamos discutir isso um pouquinho, tá? E vamos falar de Judas. O Judas tem um pouquinho, é muito perto. Se você ler 2 de Pedro e ler Judas, você vai perceber que tem muita coisa semelhante, mas a ênfase é diferente. 2 de Pedro vai enfatizar essa questão da demora, Judas vai enfatizar o juízo de Deus, né? Deus não esqueceu de punir os ímpios, é isso que ele vai falar, tá? Judas já quer proteger aqueles que estão sendo
levados por falsos ensinos, tá bom? Pedro também, mas a ênfase lá do capítulo 3 é esse negócio aí do atraso, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Então nós temos o curso hoje, temos quinta-feira também, às 20 horas. Vai das 20 às 21h15, 21h30 no máximo, tá? É uma hora de bate-papo lá, conversa, falando sobre esse assunto. Continuamos nas nossas lives, Salmos da Esperança, todos os dias, tá bom? Às 8h30 da manhã. Isso vai acontecer também amanhã, na quarta-feira, que é um dia de oração, dia de jejum. Todo dia é, mas amanhã é um dia especial. E também é um dia de culto. Culto à noite, às 20 horas, tá legal? Quero também dizer para você o seguinte, eu quero agradecer muito as pessoas que nos visitam. É um privilégio ter você com a gente. Mas eu quero dizer o seguinte, nós da IBJU estamos fazendo uma pesquisa aí, a começar pela liderança, tá bom? Primeiro com a liderança. A pesquisa é se você está assistindo ou não as lives, como você está acompanhando, se você vê ao vivo, se você vê gravado. Estamos também falando, perguntando se você é do grupo de risco da Covid-19, se você convive com pessoas de grupo de risco e como é que você está encarando, se você voltaria ou não para o culto presencial agora, se você pode voltar ou não, dentro das normas estabelecidas aí, né? Então nós estamos querendo nos preparar aí para começar a voltar, mas nós queremos ouvir primeiro a liderança, depois toda a igreja, tá bom? Quem não responder via internet, que nós estamos fazendo, nós vamos procurar individualmente, tentando ver cada pessoa da igreja, e estamos fazendo esse trabalho aí. Então nós queremos voltar sim, está no nosso coração um desejo imenso. Gente, como ficar olhando para mim aqui falando, eu quero ver vocês ali, quero estar junto, poder abraçar os irmãos e irmãs. Infelizmente ainda não pode, né? Mas nós queremos fazer isso, estamos com um desejo muito grande de voltar. A gente sente muita falta disso, né? Faz muita falta mesmo. E faz parte, né, da nossa... É essencial, a gente está aprendendo isso, como é essencial. Mas nós aprendemos a ser igreja também, de outras formas, né? A igreja sempre teve seus caminhos, e essa forma, pelas redes sociais, está muito, muito bom. Está sendo um desafio enorme, né? Porque nós estamos tendo devocionais todos os dias, curso de teologia, culto, os cultos normais, EBD, estamos estudando o livro do profeta Isaías, terminamos o Apocalipse de Isaías, capítulo 24 a 27, vamos ver do 28 em diante agora, tá bom? E isso na EBD, domingo, 9h30, tá bom? Então nós continuamos aí, na verdade a gente está aí ativo, está numa atividade em alguns aspectos mais intensa ainda, do que tínhamos antes, quando tínhamos o presencial. Então nós estamos juntos aí nessa. Continua o pão da comunhão, tá? Alimentando a comunhão, continua. Nós continuamos trocando aí os pães, eu vejo os irmãos trocando os pães. Esse ato singelo, simples, de consideração, né, de afetividade. Continua alimentando a comunhão. Continuamos a EBD, na semana passada tivemos a ABF, que foi muito boa, foi uma bênção mesmo. Mas continuamos a EBD das crianças, é 10h30, né? Agora nesse mês de julho, acho que domingo que vem ainda né, Homero? O Homero vai nos falar, mas fique atento aí às redes sociais, qualquer mudança nós vamos avisar, tá bom? Deus abençoe a sua terça-feira, Deus abençoe o seu dia. Quem está com a gente no curso de teologia, estaremos juntos às 20 horas, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!